Glória a Deus. Vamos orar, vamos colocar em oração este culto, agradecendo a Deus e pedindo a Ele para estar na sua presença, amém? Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na tua presença, Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, a permissão, Pai, de louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, para que possamos, Senhor, entrar no santo dos santos, para que possamos, Senhor, agir, Senhor, diante de Ti, Senhor, adorando o Teu nome, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor. E se alguém entrou na tua casa precisando de uma resposta, precisando, Senhor, de um coração, Senhor, quebrantado, ser tocado, nesta noite, Senhor, colocamos diante de Ti a Tua igreja, colocamos diante de Ti, Senhor, cada homem, cada mulher, cada pessoa, Senhor, que entra na Tua casa, Senhor, jamais sairá, Senhor, esquecida, Pai. Nós pedimos a Ti, ao Teu Espírito Santo, começa a trabalhar aqui nesta noite, Senhor, começa a operar, Senhor, em cada um que entrou aqui, Senhor. Pai, pessoas estão diante de Ti, pedindo resposta, direção. Pessoas estão diante de Ti, Senhor, pedindo uma saída, Pai. Outros pedem o Teu Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor entre e faça diferença em nossas vidas. Senhor, se tem algum espírito maligno lutando contra essa igreja, lutando contra este povo, nós declaramos a vitória, Senhor. Nós declaramos a derrota desse mal, e que no nome do Senhor Jesus comece a cair todo o mal, todo espírito contrário, todo espírito de confusão, todo mal que venha trazer desavença no lar, que venha trazer doença, mal na saúde, nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus. Senhor, se pessoas precisam de portas abertas aqui, negócios novos, um novo emprego, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Senhor, trabalha na Tua igreja. Senhor, confiamos que o Senhor é Deus, e é um Deus que realiza uma grande obra em todos aqueles que creem em Ti, Senhor. Permita que nós possamos entrar na Tua presença. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Aceita, Senhor, o nosso louvor, Senhor. Sonda os corações que aqui estão, meu Pai. Pedimos a Ti, Senhor, realiza esta obra, Senhor. Faz, Senhor, morada em nós. Faz morada, Senhor, no coração de cada um que entrou aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor visita individualmente cada pessoa. Eu sei, Senhor, que o Senhor resolve cada problema individualmente, Senhor, no tempo certo, no Teu tempo, Pai. Cremos que Tu és Deus. Cremos que o Senhor tem o domínio de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Aqui estamos Te adorando, Teu santo nome. Estamos aqui para Te louvar e Te engrandecer, Pai. Deixa-nos, Senhor, cantar o Teu santo nome, louvar o Teu santo nome, porque Tu és um Deus grande, é um Deus de resposta, Senhor. Eu creio, Senhor, que ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou, porque o Teu Espírito Santo já está em nosso meio, porque o Teu Espírito Santo já está realizando a obra, Senhor. Enquanto adoramos o Teu nome, Senhor, os milagres já estão acontecendo. Enquanto adoramos o Teu nome, Senhor, as portas estão sendo abertas. Enquanto, Senhor, adoramos o Teu nome, Senhor, grilhões, correntes são quebradas, Pai. Sabemos que Tu és Deus, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, fala com a Tua igreja agora, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Já posso sentir
prazer estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. É bom viver em união. Como é? Cante, cante ao Senhor. Como é bom em união. Como és precioso, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados. Bom é estar na casa do Pai. Bom é estar na unção do Senhor Jesus. E se você entender o que é adorar o Senhor, Ele vai manifestar a glória na tua vida nesta noite. Talvez você entrou aqui sem sentido de viver, triste, abatido, sozinho. Mas o Senhor Jesus, Ele consola a tua vida. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele conhece do que você precisa, do que você necessita. E se você abrir o coração para Ele, a boca para adorar ao Senhor, Ele vai visitar a tua vida por completo. Você não será o mesmo, você não será a mesma. O Senhor quer trabalhar no teu íntimo, no teu ser. Ele é o teu Deus, Ele te ama, Ele te conhece, Ele te sonda, Ele é o teu Deus. E os olhos dEle estão abertos. Ele contempla a tua vida, Ele contempla a minha vida. E Ele quer ministrar algo novo no teu coração. Ele quer ministrar algo novo na tua vida, na tua mente, no teu coração. O segredo é você adorar a esse Deus que é vivo, que é maravilhoso, que é poderoso, que é o nosso Deus fiel, nosso Deus grande. E Ele está aqui nesta noite. Peça para Ele te tocar, para Ele te renovar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sim, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sondas meu coração, tudo
Ele visita nesta noite. Aleluia, vidas aqui. Ele quer quebrantar o teu coração, que você venha abrir o coração para o Senhor 100%. Não retenha o poder do Senhor. E Ele quer, aleluia, estar com você sobre as águas. Se está difícil a sua caminhada, peça para Ele andar com você. Peça para Ele te levantar, te restaurar. Ele é o teu Deus, Ele é o teu seguro, Ele é o teu abrigo. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.
Senhor, a cada dia, perto quero estar, junto aos teus pés. O prazer, nosso Pai, é te louvar, é te adorar. Pastor Sérgio com a palavra. Aleluia, Jesus. Amém. Boa noite. Paz esteja com todos, amém. Vamos abrir nossa palavra, querido. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2. Você prefere sentado? Se pudesse falar.
1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Amém? Todos encontraram? Deus vai falar conosco nessa noite. A única coisa que eu te peço é que você cuide do seu coração agora. A palavra diz para a gente apresentar a Deus um culto racional. Dê seu coração para Deus nessa noite. Uma coisa que até eu peço para vocês, eu me distraio muito rápido. E às vezes a gente levanta para tomar uma água, uma ida no banheiro, e eu me perco com os olhares. Fala para mim, eu não vou sentir sede. Fala, não vou sentir sede. Fala, minha bexiga não vai doer. Deixe Deus falar com você nessa noite. 1 Pedro capítulo 2 diz assim: despojando vós, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que Deus tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada sim pelo homem, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, a pedra de tropeço, a rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos ou foram chamados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Poder se sentar um pouquinho. Feche os teus olhos um pouquinho só, querido. Põe a mão no seu coração um pouco. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, Deus.
Que a Tua palavra, Pai, venha direcionar os nossos passos, venha direcionar as nossas vidas. Prepara o nosso coração nessa noite, Deus, para que a gente possa receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Derrama da Tua vontade nessa noite sobre os nossos corações, Pai. É que nós te pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nesse texto aqui, querido, de 1 Pedro, Deus ele fala que a gente crescermos espiritualmente. Deus ele nos chama, querido, para que a gente possa... Alô? Amém? Agora foi. Para que a gente possa crescer, querido, em graça e em entendimento. Nós devemos crescer, querido, como homens e como mulheres de Deus. A palavra fala que a gente não somos mais meninos. Paulo ele chega para uma das igrejas e ele fala: não pude vos dar alimento sólido, mas sim leite, porque ainda sois meninos na vossa fé. Então Deus ele chama cada um de nós para que a gente possa ter crescimento espiritual, para que eu possa crescer em entendimento espiritual, para que eu possa entender qual é o meu papel em Deus, e aquilo que Deus ele tem para mim, para que eu possa viver tudo que Deus tem para a minha vida, que eu preciso crescer espiritualmente. Paulo ele escreve essa carta para as igrejas das províncias de Roma. Era uma igreja que estava passando por muitas perseguições, querido. Essa igreja, eles estavam abandonando a fé. E Pedro ali, ele orienta eles para eles terem esse crescimento em Deus, querido, para que você possa crescer na sua fé. Jesus ele fala: a nossa fé é como um grão de mostarda. Não que é uma fé pequena. Um grão, ele fala, uma grão de mostarda é como uma simples semente, mas quando ela cresce, ela se torna uma grande hortaliça, e as aves dos céus se aninham nela. Então a gente entende que a nossa fé é uma fé de crescimento. Deus vai derramando a sua graça, Deus ele vai abrindo o nosso entendimento nele, para que você possa crescer, querido, espiritualmente, para que você possa ser um homem e uma mulher verdadeiramente, querido, maduro espiritualmente. Hoje o que falta para nós cristãos é ser essa maturicidade espiritual, querido. Hoje a gente vê as pessoas ainda pequenas em fé, querido, pequenas em entendimento, querido. Muitas vezes anos dentro de uma igreja, querido, mas com o entendimento de uma criança, onde Deus não pode lhe dar um alimento sólido, não pode levar para um caminho mais grandioso, porque não suporta, porque ainda é criança nas fé, ainda é criança no seu entendimento. Então nós devemos buscar em Deus, querido, esse crescimento em Deus, crescimento em entendimento, entender o que você é em Deus e o que Deus ele é para você. Não temos a visão de Deus muito teórica, querido. Eu sei que Deus é grande. Deus não é grande, querido. Eu sei que Deus ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele é Senhor do universo, que Ele é Criador de todas as coisas, querido. Mas na hora de eu praticar essas coisas, querido, eu me torno pequeno. Às vezes eu penso que Deus ele é o ouvido, eu sou a boca, eu tenho o meu desejo, Ele tem todo o poder, eu peço e Ele realiza para mim. E às vezes as coisas não saem como eu peço, não saem como eu desejo, eu fico bravo com Deus. É onde eu começo a murmurar com Deus, é como eu começo a blasfemar a Deus, é como eu começo a desanimar na minha fé. Querido, eu tenho que entender essa maturicidade espiritual, querido. É como aquela criança que você vê a mãe que não tem controle sobre ela. Aquela criança que você vê a mãe andando no shopping, lá, aquela criança, ela cai no chão, ela rola no chão.
Daí a mãe fica até meio desconcertada. Ai, é criança, é só porque eu não comprei o sorvete para ele. Porque é uma criança mimada. A mãe perdeu o controle sobre o filho. É uma criança grande cuidando de uma criança pequena. É uma mãe, é um pai que não tem um entendimento de como cuidar do filho. E às vezes nós temos esse entendimento em Deus, querido. Às vezes nós somos essas crianças mimadas em Deus, querido, que fizemos biquinhos, que as coisas não acontecem da nossa forma, que as coisas não acontecem do nosso jeito. A gente começa a desvirtuar os nossos caminhos. É quando a gente começa a reclamar, a dizer que Deus não me abençoa, Deus não olha para mim, ai que dó de mim, porque eu sou um para-raio de problema. Tudo acontece comigo, ai de mim. E eu auto me justifico. Oh Deus, o Senhor tem me visto, Senhor? Quem já fez isso, querido? Nós fazemos isso direto, querido. Olha, Deus, como eu cuido das suas coisas, Senhor. Eu jejuo 7 vezes por semana, Senhor. Eu tenho sido um bom marido, um bom pai. Eu trabalho duro, porque essas coisas têm sobrevindo sobre a minha vida. São pessoas sem entendimento, querido. Essa igreja estava passando por provações. E Pedro estava orientando aquela igreja que as provações que estavam vindo sobre eles é para que eles tenham o quê? Crescimento. Para que essa igreja pudesse ter um entendimento, um amadurecimento. Paulo fala: eu fui experimentado em todas as coisas. Eu sei estar nu, como estar bem vestido, como ter fome, como ter abundância, como ser desprezado, como ser honrado, mas de tudo tenho experiência, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e aprendi a viver contente nessas circunstâncias. Aqui nós vemos um homem, querido, com entendimento, um homem que ele é maduro espiritual, querido, porque as coisas não são do jeito que a gente quer. Nós somos guiados hoje pela palavra de Deus. Você tem que ter um entendimento, querido, hoje, não mais o seu entendimento, porque a palavra fala que nós somos mortos em Cristo Jesus. A sua carne, querido, já morreu em Cristo. Às vezes a gente pede para o pastor: pastor, abençoa a minha vida. O pastor não pode abençoar a sua vida, sendo que Deus, Ele quer que você perca essa vida. Deus quer que você tenha uma nova vida nele. A palavra fala que nós fomos feitos hoje uma nova criatura, e isso você precisa entender, que você hoje, querido, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não trocou de religião, querido. Você não saiu lá de uma igreja, de uma católica, de um espiritismo, não, ou de uma outra igreja evangélica que veio para cá. Hoje, Deus se fez uma nova criatura, querido. Você não se tornou hoje um evangélico. Você se tornou, querido, um filho de Deus. E a palavra de Deus, ela vai te confrontando. A palavra de Deus vai colocando a sua vida no lugar que Deus deseja. E Deus trabalha em cima do confronto, querido. E hoje as pessoas não querem mais ser confrontadas. Elas começam a ser confrontadas, elas trocam de igreja. Vai numa igreja mais light, que fale aquilo que massageia o meu ego, aquilo que satisfaça a minha carne. Eu quero ouvir do pastor aquilo que eu desejo ouvir dele, aquilo que vai me fazer bem. Então hoje, querido, eu não quero mais ser confrontado pela palavra. E o inimigo, ele tem feito bem esse papel, querido. O inimigo, ele tem buzinado dentro das nossas orelhas, dentro das igrejas, que o pecado não é mais ofensivo, que tudo é normal, é do século 21, que o inferno não é mais horrível, que o céu não é tão bonito assim, e que o evangelho não é tão absoluto como ele é. Então hoje nós temos vivido um evangelho, querido, muitas vezes manco, não um evangelho verdadeiro. Quando a gente vê lá João Batista, querido, as pessoas saíam no deserto para ouvir João Batista. E João Batista pregava o que, querido? Convertei-vos, raça de víboras, o que viesse a ver, convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Imagine você ir para um deserto, ver um homem ali, tudo doidão, querido, de peles,
de animais vestindo o corpo dele, comendo gafanhotos, e ouviu o cara te falar isso: se converta, raça de víbora. E as multidões iam no deserto para ouvir João Batista, querido. Esse é o evangelho verdadeiro, é um evangelho que te confronta, querido, que é um evangelho que quer te fazer semelhante a Cristo Jesus. Como Paulo ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo ele fala: olhe para mim, porque eu sou semelhante a Ele. Olha a responsabilidade desse homem, querido, de falar: olha para mim, porque eu sigo a Jesus, eu sou semelhante a Ele. E Deus, Ele te chamou para te formar a imagem e semelhança dEle. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Essa é a origem do homem, e nós devemos voltar a essa origem, a ser semelhantes a Deus. Foi o que o pastor pregou aqui na quinta-feira. Volte à origem, não ao seu passado. E nós, como pregadores, nós temos que encaixar as mensagens, querido, para que você possa ter entendimento, crescimento espiritual. Eu não posso falar de um tema aqui, colocar um tijolo aqui, depois eu coloco um tijolo lá, querido. O pedreiro ele começa tijolo por tijolo. Nós temos aprendido isso, ouvindo grandes homens de Deus, para que você cresça em entendimento, para que você entenda a vontade de Deus para a sua vida. E essa palavra fala que nós somos sacerdotes real, nação santa, povo adquirido. Deus te tirou das trevas, querido, e te colocou no reino da sua luz. Hoje existe uma luz sobre você. Hoje você brilha em Cristo Jesus. Hoje, querido, queira você sim ou queira você não, independente do seu tempo de igreja, querido, você tem uma responsabilidade espiritual. Deus te chamou para ser sacerdote real. Deus te chamou para você ser um sacerdote dele. E o sacerdote, ele tem uma responsabilidade. Quando a gente vê o sacerdócio lá do Antigo Testamento, era ele que levava a responsabilidade do povo. Era ele que sacrificava a Deus. Era ele que levava os incensos a Deus. Era ele que levava as ofertas a Deus. Sobre os ombros do sacerdote era posto os nomes das tribos de Israel, porque era ele que levava o povo nas costas, e era ligado pelo peitoral, nas costas e dentro do coração. Então o sacerdote ele tinha essa responsabilidade de levar o povo nas suas costas e o povo no coração. Hoje a coisa mudou, que hoje nós não vivemos mais no Velho Testamento. Hoje não existe mais um sacerdote, um homem só que entra na presença de Deus e através desse um homem fala para o povo. Hoje Deus, Cristo te fez sacerdote. Cristo te fez esse homem, esta mulher que chega na presença dele, que ele leva ao povo, que leva as responsabilidades, que leva a sua casa, que leva os teus filhos, querido. Deus te deu esta responsabilidade, querido. E as coisas só vão começar a acontecer na sua vida quando você entender isso. Independente se você é apenas um membro de uma igreja, você, querido, é um pastor de uma igreja, querido. A unção sacerdotal está debaixo sobre cada homem, sobre cada mulher, porque Cristo rasgou o véu através de Cristo Jesus, e Deus colocou todo homem, toda mulher com livre acesso à presença de Deus. Então você e eu não somos diferentes, eu e você, nós temos o mesmo Espírito Santo de Deus, querido. Nós chegamos na presença de Deus da mesma maneira. Então hoje você tem esta responsabilidade. Existe sangue sobre as tuas mãos, querido, que Deus vai requerer de você. A grande pergunta é como nós temos nos comportado, querido, como nós temos assumido esta responsabilidade de sacerdote. Sabe o que falta para a gente hoje? É pararmos, querido, pararmos e pensarmos: como eu tenho direcionado a minha vida? Uma passagem que eu amo, que é a passagem da dracma perdida. Jesus ele conta essa parábola, querido. Ele fala: tinha uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma.
É para falar que ela parou tudo que ela estava fazendo. Acendeu as luzes, varreu a casa para procurar algo de grande valor que ela tinha perdido. Essa passagem fala de valores perdidos dentro da casa. Mas se a gente parar para pensar que existem muitos valores perdidos na nossa vida, querido, tanto espiritual, familiar, como homem, como mulher de Deus, como pai, como mãe, muitas coisas eu perdi, querido, o valor. Eu perdi o meu sacerdócio, querido. E essa mulher, ela parou tudo que ela estava fazendo, querido. Ela se analisou, querido. E isso é uma coisa difícil para a gente fazer, querido. Se analisar. É quando eu olho para mim e começo a ver onde eu tenho falhado, querido. Porque as coisas não é mais do jeito que você quer. As coisas são do jeito que Deus quer. E Deus te chamou para você ser servo dos outros, querido, para você amar acima de todas as coisas, que o amor é o vínculo da perfeição. Às vezes eu espero as coisas para poder depois dar. Eu espero que eu receba para depois dar em troca, sendo que Deus te chamou para você ser o primeiro. Deus, o Espírito Santo, te preencheu com todas as coisas, querido. Tudo que faltava no ser humano, em Cristo Jesus você tem. Se você precisa de amor, Jesus tem para te dar. Se você precisa de cura, Jesus tem para te dar. O que falta para a gente é nós nos preenchermos nele, para que a gente possa exercer o nosso sacerdócio, querido, com responsabilidade, com excelência. Então, querido, quando a gente vai tomar ceia, que Paulo ele fala, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então o que falta para a gente hoje é analisarmos a nós mesmos. Às vezes minha esposa briga comigo com algumas coisas, que eu acho que aquilo eu tenho razão, e na hora eu não dou o braço a torcer, querido. Depois eu vou ali, eu sou meio rabugento, eu vou dormir sem falar com ela, querida, você tinha razão, porque o alto me justifica, querido. Eu acho aquilo que é o certo aos meus olhos, e as coisas não são mais como eu quero. Eu não vivo mais para me agradar, para o meu alto benefício. E nós, como sacerdotes, nós precisamos entender isso, querido. Eu preciso parar como essa mulher da dracma perdida e analisar aonde eu perdi o meu valor espiritual, querido. O que falta para a gente hoje é recomeçar muitas coisas, querido. Recomeçar o primeiro amor lá do Evangelho, quando eu era um homem de Deus mesmo, que eu buscava Deus, querido. Tudo se tornou automático para a gente hoje, querido. Eu posso pregar para vocês aqui sem buscar Deus, querido. Eu pego uma mensagem do YouTube lá, anoto aqui os temas mais importantes, decoro ela e falo para vocês, que sem estar na presença de Deus, porque tudo se tornou muito automático. Eu posso aqui cantar, querido, sem buscar Deus, aquilo que Ele deseja ouvir, porque a música já está em mim. Eu posso servir a Deus de qualquer maneira, querido, ali como diaconisa, sem muitas vezes buscar Deus. Ali Deus derrama unção, graça sobre a minha vida, porque tudo já se tornou automático na minha vida. Eu posso ser um pai automático, querido, tudo aí repetitivo. Eu posso ser um marido automático, sem muitas vezes amar a minha esposa, dando aquilo só que ela precisa, só o necessário, querido. E só o necessário não basta. Só você fazer o necessário de vir para uma igreja, querido, não basta. O necessário, querido, não sustenta um casamento, não sustenta um relacionamento. E uma vida com Deus, que não é só o necessário, querido, você precisa ir além. Além a um propósito de Deus sobre a sua vida. Além, quando você assume a sua responsabilidade como sacerdote. Hoje é eu que busco Deus. Sacerdócio, que é autoridade dada por Deus, é poder dado por Deus. Querido, você tem isso sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Deus habita dentro de você. Então cresça nesse entendimento, querido, e assuma essa responsabilidade, querido. Você tem um poder dentro de você que muda
toda e qualquer circunstância, querido. Mas tudo isso depende de você. Quando você cresce nesse entendimento, querido, e assume essa responsabilidade, querido, comece a caminhar em fé, querido, comece a ser maduro em fé, querido, tenha crescimento em Deus, querido. Não pare, não fique mais olhando para trás. Você não é mais digno de olhar para trás, querido. Você não é mais digno de dar como uma criança rabugenta em Deus, querido. Viva a sua fé, que se Deus deu, e Deus nos deu, é porque Ele não quis dar, e pronto, acabou, querido. A palavra fala que a gente é forasteiros nessa terra, querido. A palavra fala que a gente está aqui só de passagem, para que a gente não se apegue a algumas coisas, querido, para que algumas coisas não machuquem nosso coração. A palavra fala: onde tiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Se o nosso coração estiver em Deus, nas coisas que são de Deus, querido, você não se machuca mais com as coisas dessa terra. Você não sente mais falta de nada, querido. Você não se machuca mais com pessoas, porque você está vivendo a plenitude do Espírito dentro de você. Você assumiu o seu papel sacerdotal, querido. Então cresça nisso hoje, querido. Cresça. Assuma essa responsabilidade. Aonde perdemos o valor, querido? Falta a gente recomeçar, querido. Às vezes recomeçar o que já começamos. Às vezes eu preciso recomeçar o meu matrimônio de novo, querido. Às vezes eu preciso recomeçar como um pai. Preciso recomeçar, querido, como um homem de Deus. Eu preciso começar a criar um ambiente para a minha vida, querido, espiritual. É algo que eu sempre ouvia falar, querido, mas eu nunca entendia. O que é com você, para a gente fazer um ambiente espiritual, querido? Hoje eu tive essa experiência com Deus. Eu tirei um momentinho, fechei a porta do meu quarto ali, e eu não tem trava a porta do meu quarto ali. E ali eu estava num momento, querido, que bom, muito gostoso, querido. E meu filho chegou chutando a porta. E ali eu continuei naquele ambiente, querido. Ele não me incomodou, ele ali. Ele começou, eu estava ajoelhado no chão, ele começou a passar com o trenzinho debaixo de mim. E ali eu continuava naquele ambiente. Ele: papai. Ele: oi, filho. E ele ali não me atrapalhou o ambiente ao qual eu estava com Deus, porque consegui construir um ambiente com Ele. De repente ele começou a subir nas minhas costas, querido, e dizer: vai vaca, vai vaca. E ali, querido, não atrapalhou o meu ambiente, porque eu consegui fazer um ambiente comigo para com Deus. É quando flui o momento, querido, e nada te atrapalha. E nós precisamos construir o nosso ambiente. A gente vai orar, quando a gente dói o joelho, a gente começa a sentir-se incomodado, passa moto, passa buzina de carro, a gente já se incomoda, passa ônibus, a gente se acomoda porque nós não temos mais um ambiente preparado para Deus. Hoje nós não temos um altar, querido, para Deus. Um altar que Deus fala comigo e eu falo com Deus. Nós precisamos ter isso, querido. Ainda mais nós como homens e como as mulheres de Deus. Nós precisamos ter o nosso altar com Deus, querido. Aonde nós perdemos, querido? Aonde nós perdemos o nosso valor? Vá além, querido. Vá além. Seja apaixonado por Deus, querido. Assuma o seu papel sacerdotal. Leve a sua família sobre as suas costas. Leve o seu filho sobre as suas costas e sobre o seu coração. Se apresente a Deus, querido, como um homem e como uma mulher de Deus. Tem uma passagem, querido, não precisa nem abrir. Vocês já ouviram falar daquela passagem da casa construída sobre a rocha?
e a casa construída sobre areia. E eu lendo essa passagem, que eu vi algo ali que eu nunca tinha visto antes, querido, e aquilo impactou o meu coração. Que quando a gente pega aquela parábola, querido, a gente pensa, uma casa foi construída sobre uma areia, a gente vê aqui um monte de areia, correto? É isso que a gente imagina. E a gente vê aqui uma outra casa, só que é uma outra casa construída sobre uma rocha. Então a gente vê uma casa sobre a areia e uma casa sobre a rocha. Em Lucas 6, querido, se você quiser abrir, for rápido aí, mas se não, não precisa, querido, eu vou ler para vocês. Lucas 6,46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Querido, entenda essas coisas, querido. Não adianta a gente professar uma fé e não obedecer a palavra. Nós precisamos ser moldados pela palavra. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Pega isso aqui, querido, presta atenção aqui. Pegue isso no seu coração, querido. A palavra fala que ele cavou bem fundo, até que ele encontrou uma rocha, e ali ele jogou os alicerces. Para um prédio desse tamanho, querido, ter 2 andares, querido, o alicerce, o fundamento tem que estar bem construído. Muitas vezes nós compramos uma casa pela fachada, pela cor, por aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas aquilo que dá sustentabilidade a uma casa, querido, é a estrutura, é o seu alicerce, aquilo que está por baixo que ninguém vê. E essa passagem ela fala isso, querido, que aquilo que vai deixar você de pé, querido, é as coisas ao qual você faz no secreto, aquilo que ninguém vê, só Deus vê. Aquilo que faz com que as enchentes venham, as tempestades venham e batam sobre a casa, e ela permaneça inabalável, é aquilo que a gente constrói no secreto, querido. É aquilo que ninguém está vendo, é aquilo que só Deus vê, querido. Isso faz com que uma vida, uma casa, uma família fique sustentada, querido. É quando nós temos aquilo que a gente faz no secreto, e aquilo que a gente faz que ninguém está vendo, querido. Jesus ele falou: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. O grande segredo está aquilo que a gente faz no nosso secreto, querido, aquilo que ninguém vê. Nós temos aquela nossa intimidade com Deus, ali nós estamos cavando, querido, e alicerçando a nossa fé, alicerçando a nossa casa, que vai vir vento, vai vir tempestades, porque toda a família passa pelos seus momentos, mas a casa vai se tornar inabalável, porque ela tem um alicerce na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus, é aquilo que a gente faz no nosso secreto, querido. E a gente não entende porque a gente perde coisas, querido. A gente não entende porque a gente perde filhos. E a gente deixa para fazer as coisas depois que a gente perde. Quando tudo foi para o brejo, querido, aí a gente busca. Aí a gente quer pagar um preço, querido. Porque a palavra fala que o reino dos céus é conquistado pela força, querido.
É quando você busca por Ele, é quando você luta por Ele, querido. É quando você não quer, mas você vai lá. É quando Deus te chama lá no seu quarto e fala: filho, vem comigo. Quero ter algo com você, quero ter um íntimo com você. Quero te mostrar o caminho que eu tenho para você. Hoje as pessoas estão andando à torto à direita, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer da vida. Está deixando ser, o que Deus tem para a sua vida? Não sei. Estou deixando a vida me levar, querido. Por quê? Porque não tem intimidade, querido. Jesus ele falou: eis que estou à porta e bato. Não é para quem está lá de fora, querido, é para quem está dentro da casa. Isso é para uma igreja, querido. Eis que estou à porta e bato. Jesus estava fora de uma igreja, querido. E ele fala: se ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Isso fala de intimidade, querido. Uma mesa é posta para quem é íntimo seu. Não é qualquer um que entra na sua casa. Você serve uma mesa para alguém que é íntimo com você. E Jesus estava falando isso para aquela igreja: deixa eu entrar, deixa eu cear com você, deixa eu mostrar o que eu tenho para você, deixa eu mostrar o que eu tenho para a sua casa, deixa eu te trazer autoridade, deixa eu derramar poder sobre a sua vida, porque intimidade gera isso. Intimidade gera autoridade, querido. E autoridade gera santidade. E a santidade gera vitória na sua vida, querido. Aqui é o segredo do Evangelho, querido. Não adianta você vir pagar preço, querido, vir aí 7 semanas, 7 dias, subir monte, descer monte, que se você não entender essas coisas, se você não tem a sua intimidade com Deus, o seu altar com Deus, querido, você vai viver 60 anos do Evangelho, querido, mirrado. Você vai estar chorando pelos mesmos problemas, querido, sem ter vida em você, que só Jesus traz. E essa vida só vem através da intimidade. Quando você assume seu papel sacerdotal, de levar os sacrifícios, os incensos, os holocaustos, quando você se torna o sacrifício vivo. Antes era o boi que era sacrificado, que hoje não é mais boi, hoje é você. Você se tornou o sacrifício vivo para Deus, querido. Nós esperamos grandes coisas de Deus e não fazemos isso aqui para Ele. Não temos coragem de fazer algo além por Ele, querido. Estamos levando a nossa vida espiritual de qualquer jeito, de qualquer forma. Querido, isso precisa mudar. Nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso construir o meu ambiente com Deus. Eu preciso parar, querido, e recomeçar muita coisa. Recomeçar como um pai, recomeçar como um marido, recomeçar como um homem de Deus, querido. Eu preciso recomeçar muita coisa. Eu preciso parar tudo, acender a lâmpada. Aquela passagem da Dragma fala que ela parou tudo e acendeu as lâmpadas, a lamparina. Isso mostra da palavra. A palavra mostra onde nós estamos errando, querido. A palavra vai te confrontando, vai mostrando quem você verdadeiramente você é. E às vezes a gente pensa que a gente é uma coisa, querido. Mal sabe nós quem nós somos. Mal sabe nós. Às vezes eu penso que eu tenho sido super marido. Às vezes, se eu sentar com a minha esposa e perguntar para ela o que eu preciso melhorar, querido, eu vou ficar engatinhando, chorando, porque eu vou ver o quanto eu tenho falhado. Então nós precisamos voltar, querido. Voltar. Você precisa assumir o seu papel. O teu filho, o homem, precisa ver você como sacerdote da sua casa. Seu filho precisa ver, a sua filha precisa ver você orando. O prazer que você tem de vir na casa de Deus é a nossa responsabilidade, como homens e como mulheres de Deus. Então nós precisamos voltar, porque Deus já te escolheu, querido. A gente não é digno mais de olhar para trás. A gente não serve mais nem para ser
um ex-cristão, querido. Não. O Espírito Santo habita em você. E a obra que Deus ele começou, Ele vai terminar na sua vida. Quando você passar a assumir a sua responsabilidade. Você é uma coluna. Mas eu estou tão fraquinho. Sou tão novo na fé. Deus te fez uma coluna. Deus te entregou uma responsabilidade. Você é a luz aonde você está. Você não é mais trevas. Você brilha em algo diferente. Você tem uma essência diferente. Querido, esse é o nosso papel. Feche os teus olhos. Põe a mão no seu coração um pouquinho. Preciso voltar, querido. Voltar à origem. O homem foi criado para Deus. Adão conversava com Deus todos os dias ao entardecer. Adão caminhava com Deus no jardim, querido, de mãos dadas. Essa é a origem do homem. Nós precisamos voltar, querido, à nossa origem nessa noite. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Cristo vive em você, querido. Você tem que olhar as coisas com o olhar de Cristo, querido. Você tem que olhar a sua casa com o olhar de Cristo. Ver a sua esposa, ver o seu marido, ver os seus filhos com o olhar de Cristo. Negue-se a si mesmo, querido, e volte. Comece a assumir a sua responsabilidade hoje. Nós precisamos de uma liderança espiritual, querido, precisamos sim. Mas Deus não te chamou para viver apoiado na fé de um outro, querido. Deus te chamou como sacerdote real, como nação santa, povo adquirido. Você é um outro homem hoje. Você é uma outra mulher hoje. Às vezes esse velho homem quer nascer, que ele quer gritar dentro de mim. Cresça espiritualmente. Comece a construir a sua casa na rocha, querido. O homem cavou fundo, até que ele encontrou a rocha. Ali ele lançou os fundamentos. O salmista diz assim: se os fundamentos forem desfeitos, o que poderá fazer o justo? Quando você quebra princípios, querido, os princípios vão te quebrar mais para frente, querido. Não quebre princípios, não quebre valores, querido. Não abra mão dentro da sua casa. Não ceda para os teus filhos aquilo que você vê como valor espiritual, querido. Assuma a sua responsabilidade. Valores não se quebram.
Pare tudo nessa noite, querido, e acenda o seu coração agora. Qual foi a dracma que você perdeu? Em que área você perdeu o seu valor? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho, querido. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sabe que às vezes, querido, eu olho para Deus e falo: antes para mim, todo pastor era bom, querido. Não tinha pastor que errava, eu estava na minha pureza. Eu lembro que eu ia trabalhar e no meu começo da minha conversão, e de repente eu parava o carro e dobrava meus joelhos na soalha do carro, e ali eu chorava e queria a presença de Deus, porque eu estava na minha pureza, que eu estava na minha essência. O que falta pra gente é isso, é voltar na nossa essência, querido. Quando eu era um bom marido no começo do meu casamento, que o começo tudo é bom, querido. A gente é bom, a gente lava a roupa, a louça junto, a gente quer que eu lave o banheiro para você, quer que eu passe paninho no chão para você, porque você está no primeiro amor, que você quer fazer tudo para agradar aquela pessoa que você ama. Quer uma massaginha agora? Não tinha tempo ruim, porque estava na essência do amor, querido. Estava no princípio do amor, querido.
Só que os tempos vão passando, os anos vão passando, e a gente vai se calejando com alguma coisa, a gente vai se tornando automático por muitas coisas, querido. A gente vai perdendo a reverência para entrar na presença de Deus. Eu lembro que eu tinha medo de perder um culto, eu tinha temor, para Deus, o que Deus vai achar de mim se eu perder um culto? Querido, eu ia com chuva, com sol, porque eu queria estar lá, porque eu não queria desagradar o coração de Deus, porque eu estava na minha essência, eu estava no meu princípio, querido. E isso a gente precisa voltar, querido, a levar as coisas mais a sério, a começar a assumir a nossa responsabilidade, querido, e voltar ao valor a muitas coisas. Que Deus te dê graça, que Deus te dê entendimento, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, querido. Às vezes a minha esposa fala para mim: você não vai falar sobre sacerdote, né? Porque você fala sacerdote, e não é sacerdote, sacerdote. Se eu falei, querido, me perdoem, tá bom? Deus abençoe. Linda mensagem. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Quebrou tudo hoje, pastor Sérgio. Deus fala, não fala? Sim ou não? Deus falou muito nessa noite. A palavra de Deus fala: crede em Deus e estarás seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? O profeta de Deus falou hoje. Não esqueça o que foi falado aqui. Leve isso com você. Vai mastigando durante a semana o que Deus falou com você. Comigo falou muito. Eu creio com cada um aqui nessa noite. Amém? Tenha certeza que essa mensagem, se você levar ela consigo e ouvir, e tem no Facebook, e ouvir de novo, Deus vai continuar falando com você, e tudo vai ser transformado na tua vida. Amém?